Bom, dando sequência então ao que a gente viu na aula de introdução à altimetria, hoje nós vamos ver um método que se chama nivelamento geométrico simples. Tá? Esse método a gente utiliza para determinar as cotas ou as altitudes do terreno de uma forma mais simplificada. Então, é um método que se aplica a alguns tipos de terreno, tá? Ou em algumas condições do terreno. Ok? Bom, para isso é necessário que vocês entendam alguns conceitos importantes, tá? No qual, digamos assim, é o linguajar técnico que a gente utiliza para a altimetria, quando vai fazer um nivelamento. Tá? Um desses conceitos é o conceito de referência de nível. Referência de nível são pontos implantados no terreno, materializados no terreno, no qual a gente conhece a cota ou a altitude. Tá? Um exemplo disso são os marcos geodésicos, que geralmente são implantados, tá? E catalogados pelo IBGE ou pelo Exército Brasileiro. Esses marcos são materializados de uma forma padrão e catalogados então por esses órgãos oficiais. Você consegue acessar esse catálogo e obter então, através desse documento, né, o valor de cota ou altitude. Aqui em cima são marcos de concreto e aqui em cima tem uma plaquinha de metal. Nessa plaquinha tem um código, através desse código tu busca, né, o catálogo que contém as informações desse ponto. Tá? Isso aqui é extremamente importante para quando a gente precisa fazer um nivelamento de um terreno e que eu deva trabalhar com altitude e não com a cota. Tá? Bom, visadas de ré são visadas a um ponto cotado. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, o meu nível instalado no terreno. Aqui são as representações de régua topográfica e aqui são as visadas que eu faço na régua. Se eu estou fazendo uma visada, ou seja, uma leitura dos valores da régua em um ponto que eu conheço a cota, eu estou fazendo uma visada de ré. Se eu estou fazendo uma visada na régua em um ponto que eu não conheço a cota, tá? Que eu quero determinar a cota, então isso é uma visada levante. Tá? É extremamente importante vocês entenderem isso. Tá? Então, planos de referência é a soma da cota mais a leitura da medida da ré. Digamos que aqui a cota tivesse o valor 100. E aí eu fiz a leitura aqui 1,50 m. Qual seria o meu plano de referência? Cota 100 mais 1,50 m, 101,50. Bom, também é importante a gente saber quais são os erros que são intrínsecos ao método, ao equipamento. E quando a gente trabalha com nivelamento, existem dois erros, tá? Que são relativos à distância em que eu estou fazendo a visada, ou seja, eu instalei o nível no terreno e estou fazendo a leitura na régua. Qual é a maior distância que eu posso fazer essa leitura? Tá? E aqui entra o erro de esfericidade, que, ou seja, a superfície da figura geométrica da Terra, ela é, digamos assim, curva, né? Ou seja, se tu pegar as referências que a gente tem, que é o geóide e o elipsoide, a gente vai ter uma superfície curva. Como a gente está fazendo essas medições considerando um plano,
tá? A gente desconsidera esse erro, tá? Mas até que distância eu posso desconsiderar esse erro, sem que essa curvatura aqui afete na minha distância vertical, tá? Então isso tem a ver com erro de esfericidade. E também tem o erro de refração, que é principalmente em dias quentes, em que tem muito vapor de água na toalhinha devisada, e isso vai interferir pelo fenômeno da refração à tua leitura na régua, tá? Esses dois erros combinados formam o que a gente chama de erro de nível aparente. Esse erro de nível aparente, ele leva em consideração uma constante, tá? A distância entre a instalação do nível e a régua, elevada ao quadrado, sobre o raio da Terra, tá? Como resultado, o que a gente vai ter? Aqui tem a simulação com os resultados de erro de nível aparente para várias distâncias de instalação do nível e visada em réguas, por exemplo, a 40 metros, a 80 metros, 120 metros, até 1000 metros. O que é possível entender aqui? Vou ter que calcular isso para cada vez que eu instalar o nível e for fazer a visada da régua? Não, tá? É simplesmente para a gente estabelecer um limite, né? Para lá no campo, quando for fazer a prática, saber que não pode passar, por exemplo, na instalação da régua, a distância entre a régua e o nível, para fazer a leitura, não pode passar por entre 100 e 120 metros de distância, tá? Por quê? Se vocês observarem os resultados aqui da aplicação daquela fórmula, em topografia nos interessa valores a partir dos milímetros, que é a terceira casa aqui após a vírgula, tá? Quando que começa a influenciar o erro na casa dos milímetros? Aqui, ó, tá? Então, na prática, o que a gente faz? Distâncias entre nível e régua acima de 120 metros, a gente não pode fazer a leitura. Então, a gente troca o nível de lugar, passa ele para um ponto mais próximo da régua e segue fazendo o trabalho. Agora, então, vamos ao método, tá? Que se chama nivelamento geométrico simples. Então, aqui a gente tem uma figura que demonstra o perfil do terreno, algumas instalações de régua em pontos que eu quero descobrir quais são as cotas do terreno. E aqui eu tenho os valores das leituras, tá? Bom, quando eu tenho um nivelamento geométrico simples, o que isso significa? Significa que eu instalei o nível em um ponto do terreno e com uma instalação só eu consigo enxergar todos os pontos do terreno que eu quero cotar, que eu quero determinar a cota. Quando eu não tenho essa situação, quando a situação é mais complexa, que o terreno tem obstáculos, que o terreno ele é mais acidentado e que me obriga a trocar o nível de lugar para seguir fazendo as determinações das cotas, eu tenho um nivelamento geométrico composto, que daí é outro método, tá? Que na verdade é um conjunto de nivelamento geométrico simples. Bom, o trabalho no campo ele se inicia você procurando uma região do terreno na qual você vai instalar o nível e vai poder enxergar o maior número de pontos que você quer determinar, ou seja, evitando fazer a troca de estação. Trocar a estação é trocar o nível de lugar do terreno. Bom, o que a gente faz? Instalou o nível,
a primeira coisa, tá? E é extremamente importante entender isso, é que eu tenho que conhecer a cota de um dos pontos do terreno. Isso é pré-requisito para mim poder fazer o nivelamento. Sem isso a gente não consegue. Ah, mas professor, como é que eu vou saber a cota de um dos pontos do terreno? Aí entra o conteúdo que a gente viu na última aula, que tem a ver com a superfície de referência de nível ideal verdadeira, que aí eu tenho como valor de distância vertical a minha altitude, e aí eu me baseio no nível médio dos mares como superfície de referência, ou eu tenho uma outra forma, que é o que comumente é usado, que é chegar lá no campo, olhar para um dos pontos e dizer, esse ponto aqui ele tem um valor de cota 10, 100, 20, 30, você estipula isso, tá? E aí você tem uma das cotas e consegue trabalhar. Então a tua superfície de referência ela é aparente, ou seja, ela é arbitrada, tá? Você mesmo vai arbitrar qual é a distância da cota inicial que tu vai trabalhar. Nesse caso aqui, ela é 10 metros. Então, a cota do ponto A, nesse exemplo, é 10 metros. Tá? O ponto A está a 10 metros da minha superfície de referência. Bom, como é que funciona a sequência de levantamento? Eu vou fazer uma visada na régua sobre o ponto A. Então, o valor aqui que a gente obteve de leitura na régua é 2,80 metros. Aí, a primeira coisa que eu vou calcular é o que a gente chama de plano de referência. E também, voltando ali ao conteúdo que a gente acabou de ver, é a cota, no caso aqui 10 metros, mais a visada de ré, que é a leitura na régua, que a gente obteve aqui, 2,80. Então, o plano de referência aqui é 10 mais 2,80, que é 12,80. Bom, mas como é que eu determino a cota B, a cota C e a cota D? Vamos lá, então. Aí o que se faz é uma visada ao ponto, a régua sobre o ponto B. Aí eu vou obter um valor de leitura aqui do ponto D. Então, a leitura da régua deu 1,70. Tá? O que eu quero determinar é isso aqui. Ó. Então, se eu pegar os 12,80 que eu tenho aqui, menos 1,70 que eu tenho aqui, eu vou achar esse valor aqui. Mesma coisa eu vou fazendo na sequência. Faço uma visada na régua aqui, determino a altura de leitura da régua aqui, 0,40. Quero saber o que falta aqui. 12,80 menos 0,40, eu vou obter o valor aqui, ó, que é a cota do ponto C. A mesma coisa eu faço para o ponto D. Então, faço a leitura da régua, leitura devante. Por que devante? Porque é leitura na régua em um ponto que eu quero determinar a cota. Tá? Então, faço a leitura aqui, deu 3,40 metros. Venho para cá, 12,80, que é o meu plano de referência, menos 13,40, que é a leitura da régua, eu vou ter aqui a cota do ponto D. Tá, mas como é que isso funciona lá no campo? Vamos ver aqui. Ó. Lá no campo a gente leva uma planilha. E essa planilha tem que entender ela para poder preencher e para poder calcular. Tá? Então na primeira coluna aqui a gente coloca os pontos que a gente visou. Então, onde a gente colocou a régua em cima. Tá? Então tá aqui os A, B, C, D. A gente tem
o plano de referência. Lembro que o plano de referência é onde eu tenho a visada DRE, então vou ter aqui, ó, determinar isso aqui, cota mais ré. Eu vou anotar as leituras, e é o que eu trago de campo, está aqui, ó, em negrito, tá? O que não está negritado é o que eu preenchi depois, calculando. Então aqui, leituras na mira ou leituras na régua topográfica. Eu vou ter leituras de ré e leituras de vante. Eu tenho que separar isso. Então no ponto A, leitura de ré, tá? Porque eu conheço a cota. Então é visada de ré, por quê? Porque é visada um ponto cotado. Tá? 2,80. Anotei aqui. Visada no ponto B, 1,70. Ó, 1,70. No ponto C, 0,40. No ponto D, 13,40. Eu anoto as visadas na ré. O que mais que eu anoto? A minha cota. Tá? A minha cota inicial. No caso aqui, 10 metros. Então eu venho com isso, esses valores em negrito no campo. Qual é o meu objetivo aqui? Obter as cotas, tá? Do ponto B, do ponto C e do ponto D, que são essas distâncias verticais aqui. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu devo determinar o meu plano de referência. 10 mais 2,80. Onde que está na planilha? 10 mais 2,80. O resultado deu 12,80. 12 metros e 80 menos 1,70, eu vou ter o resultado aqui da cota, que é 11,10. Da cota, qual cota? B. Ó, vejam, 12,80 menos 1,70, eu vou ter esse valor aqui, que é o valor 11,10. Mesma coisa, ó, dano de referência menos a visada de vante. Então, 12,80 menos 0,40, eu tenho a cota do ponto C, que é 12,40. 12,80 menos 13,40, vou ter o resultado aqui, 9,40. Tá? Os cálculos detalhados estão aqui, então vocês podem olhar com calma depois. Tá? Vamos adiante. Bom, feito isso, então, aqui estão os resultados, tá? Daquele exemplo ali. Então, a gente já obteve aqui todas as cotas. E agora, o que a gente pode calcular? As diferenças de nível. Diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Cota B menos cota A. Então, 11,10 menos 10, 1,10 m. Tá? Diferença de nível entre o ponto A e o ponto C. Ponto A, ponto C. 12,40 menos 10. Sempre vai ser cota C menos cota A. 2,40 m. Diferença de nível entre o ponto A e o ponto D. Então, aí, ó, vejam aqui, ó, cota D menos cota A. Então, 9,40 metros menos 10. Vai dar negativo. Tá? Por que vai dar negativo? Porque esse ponto aqui está mais alto que esse ponto aqui. Tá? Diferença de nível entre o ponto B e o ponto C. Ponto B e ponto C. Cota C, que é 12,40, menos cota B, 11,10. Deu 1,30 m. Diferença de nível entre B e D. Cota D, 9,40, menos 11,10. Vejam que vai dar negativo de novo, porque esse ponto aqui
está mais alto no terreno em relação a esse ponto aqui. Então, estou analisando aqui uma diferença de nível negativo. Cota C em relação, cota do ponto C em relação ao ponto D. Mesma coisa, cota D 9,40 menos cota C, que é 12,40, deu menos 3 metros negativo. Aí você pergunta, qual é a menor diferença de nível? A menor diferença de nível é 60 centímetros entre o ponto A e o ponto D. Tá? Maior diferença de nível é 3 metros, né? Entre o ponto C e o ponto D. Tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhando e vai determinando tanto as cotas do terreno como as diferenças de nível. Então, eu vou colocar lá para vocês no Moodle um exercício aí para vocês tentarem resolver algo semelhante com o que a gente viu na aula, tá bom? Até mais!